Olá, meus alunos do Colégio Militar de Manaus, alunos do terceiro ano, bem-vindos para mais uma aula aqui no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem do Colégio Militar de Manaus. Mais uma aula de História da Arte, vanguardas europeias, né? Vamos ver as vanguardas hoje. Vamos estudar esse momento tão importante da arte, da cultura, que evoluiu para o que chamamos hoje de arte moderna. Muito bem, as vanguardas europeias, elas se iniciam de uma forma bem fascinante, porque a própria palavra vanguarda, ela vem de um termo francês, deriva de um termo militar francês, avant-garde, né? Um termo militar francês que significa aquele que vai na frente. É assim como a patrulha, né? A patrulha de reconhecimento, para que o inimigo não pegue de surpresa. A patrulha vai silenciosamente à frente para ir verificando se a passagem está tranquila, para que a outra força amiga, os combatentes mais bem, digamos assim, fortificados, com armamentos, etc., possam chegar mais perto, né, devido à sua quantidade. Muito bem, vanguarda quer dizer aquele que está na frente, principalmente em termos na frente de uma visão, na frente de um conhecimento, com um pensamento, uma ideia muito à frente do seu tempo. E as vanguardas europeias, né, a gente chama de vanguardas europeias, nós vamos assistir aqui no AVA do Colégio Militar de Manaus hoje a respeito dessas vanguardas, a respeito desse movimento artístico, literário, cultural, né, intelectual, chamado de vanguarda, que vai aos poucos se apresentando, aos poucos evoluindo e tornando-se principalmente aquilo que nós chamamos de arte moderna. É isso mesmo, as vanguardas nada mais são do que a arte moderna, como nós conhecemos, a evolução da arte moderna, ok? E a vanguarda, ela vai se processar, né, ser conhecida como vanguardas europeias. Nessa primeira videoaula que nós temos hoje, é uma introdução a essas vanguardas. É apenas o começo. Depois, em outra aula, na próxima aula, nós veremos mais sobre obras de arte de vanguarda. É um assunto bem interessante e, como eu já disse, é uma revolução, né? Como nós tivemos o Renascimento, né, lá em 1500 e alguma coisa, no século XVI, até antes, no século XV, o Renascimento, que foi uma revolução também, uma mudança de pensamento. Nós vamos ter aqui também essa revolução das vanguardas, que acontece já no século XX e ela se inicia no finalzinho do século XIX, mas adentra o seu começo, né, mais ou menos no século XX, ok? E as vanguardas europeias, como nós estudamos arte e a nossa forma, a arte que nós estudamos é principalmente verificando a arte na Europa e a arte ocidental, né? A arte ocidental, que começa europeia, mas vai adentrar em todo o mundo ocidental, inclusive nas Américas, inclusive no Brasil, e nós vamos ver essas vanguardas como um movimento que vai revolucionar, como já disse, porque é a primeira vez que haverá uma quebra, é a primeira vez que
as grandes academias que nascem lá no final do século XVIII, né? No final do século XVIII, as academias de belas artes que surgem lá no neoclássico, as academias de belas artes que surgem no neoclássico e que surgem, principalmente a primeira academia de belas artes, ela é fundada por Napoleão Bonaparte. E as academias, né, elas têm esse nome de academia porque ela se espelha na arte neoclássica, no neoclassicismo. Como nós já estudamos o neoclassicismo, nós sabemos que ele foi o retorno da arte greco-romana, da arte clássica, mas não aquela mesma que aconteceu no Renascimento, né? Não aquela simplesmente, mas exatamente nos moldes tecnicistas do Renascimento. O Renascimento, ele passou a ser agora no neoclássico o modelo, o cânone, a medida para a arte. Esse modelo, né, do neoclassicismo, que ficou conhecido como academicismo por causa das academias, ela era muito tecnicista. As academias dizia que só era arte aquilo que a academia dizia que era arte. Só era artista aquele que a academia dizia que era artista. Só era arte e artista aqueles que cumprissem rigorosamente os padrões da arte do Renascimento, os padrões dos grandes mestres renascentistas. Por isso, o academicismo era muito tecnicista, ok? E quando surgem as academias, elas dominam. A grande academia de belas artes de Paris vai dominar o mundo europeu. E em todo o resto do mundo vai surgir, né, novas academias de belas artes. Inclusive no Brasil, quando veio a missão francesa para cá, como a gente já viu em aulas passadas, né? No Brasil, nós vamos ter a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, fundada por Dom João VI, que depois se tornou a Escola de Belas Artes, ok? Mas é esse início, esses primórdios da vanguarda que nós vamos estudar hoje, né? Nós temos aqui, as vanguardas surgem no início do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial e finda com o início da Segunda Guerra Mundial, momento em que as produções artísticas cessam diante do terror nazista. É verdade. O que aconteceu? As vanguardas, elas surgem, e elas surgem a partir de grandes outros artistas, que a gente vai ver também, né? A gente falou em aulas passadas sobre a arte dos pós-impressionistas, né? Os pós-impressionistas, como nós temos Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Paul Cézanne e o próprio Van Gogh. Esse nós colocamos como os pós-impressionistas. Muitos outros autores os colocam até como membros das próprias vanguardas europeias, né? Mas eles foram quem eles espelharam os vanguardistas que vieram depois deles, ok? Então, nós vamos, por enquanto, dar somente uma pincelada em cada vanguarda e escolhemos as 5 principais vanguardas. Temos muito mais, né? O futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e vários outros ismos que vêm por aí, né? Que a gente vai ter oportunidade de ver também, né? O fauvismo, o abstracionismo, enfim, e nós veremos cada uma delas em outra aula, né? Eu quero que você tenha um posicionamento, um entendimento, um conhecimento de como se processou esse momento tão importante chamado vanguarda europeia, que foi para
todo canto do mundo, inclusive para o Brasil. As vanguardas foram as primeiras, os vanguardistas, juntamente com aqueles que a gente colocou, foram os primeiros a romperem, a quebrarem os padrões academicistas, né, do grande Salão de Paris, o Salão de Paris, da Academia de Belas Artes de Paris, onde as principais movimentações de exposições de obra de arte acontecia. Nós temos aí, das vanguardas europeias, as motivações em que fizeram com que ela acontecesse, né? Uma delas é as transformações tecnológicas na virada do século, né? Do século XIX para o século XX. A criação do automóvel, né? O avião, o cinema, deslocaram e aceleraram o olhar do homem moderno, ok? Então, o automóvel, avião, cinema e tantas outras invenções modernas, o advento do próprio desenvolvimento da industrialização, né? A indústria, o crescimento de uma revolução industrial vai fazer com que logo aparecesse essas tendências vanguardistas que vão no futuro ser a base da arte moderna e a base principal da arte que conhecemos hoje como contemporânea, as vanguardas europeias, ok? Vamos lá. A outra, novas maneiras de o homem perceber a realidade. Claro, com o desenvolvimento científico, técnico, tecnológico, novas realidades se apresentaram para o homem. Em meio a essas transformações surgem várias manifestações artísticas, das quais a gente já falou alguma delas, e vamos ver essas 5 principais. Uma delas, dando só uma pincelada, é o expressionismo, né? O expressionismo. Alguns dizem, colocam o Vicente Van Gogh, né? O Paul Cézanne, o Paul Gauguin como expressionistas. Ok, eles podem até ser, mas na verdade o Vicente Van Gogh, na verdade, ele foi a inspiração, né? Todos esses foram, o Paul Cézanne, o Paul Gauguin, o Toulouse-Lautrec, que não está aqui, mas eles foram exatamente espelhos, inspiração para muitos dos vanguardistas, ok? Então, o expressionismo, essa vanguarda, ela surgiu na Alemanha, em 1910. Na Alemanha, essa vanguarda, né, a gente vai ver melhor lá na frente, na Alemanha, ela surgiu durante um movimento intelectual chamado Die Brücke, ou seja, a ponte em alemão, né? Die Brücke, a ponte, em 1910. Interessante, porque você vai começar entendendo agora que em cada local que surge uma vanguarda europeia, a vanguarda vai passar a ser chamada pelo nome do ismo, né? Da vanguarda em que nasceu e que foi criada nessa localidade. Por exemplo, o expressionismo era como era conhecido a vanguarda alemã. A vanguarda alemã ficou conhecida como expressionismo, né? Em 1910 que se surgiu. Preocupação foi a forma em expressar as manifestações do mundo interior. Exatamente. O expressionismo, ele vem de um desenvolvimento, como a gente já falou há pouco, né? Um desenvolvimento científico, tecnológico, um grande desenvolvimento nesta época sobre conhecimento da psicologia, né? Da psicologia, conhecimento da análise, da terapia freudiana, né? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o famoso psicanalista Sigmund Freud, com suas
o seu desenvolvimento, o seu pensamento, sua forma de pensar, criou a psicanálise e a partir de entendimentos do Freud, do consciente e do inconsciente, né, é que surgiu esse processo. Essa vanguarda também corroborou para o aparecimento dessa vanguarda. Manifestações do mundo interior, ou seja, o artista se expressa, aquilo que ele sente dentro dele é que ele expõe para fora, né? Diferente lá do impressionismo. O impressionismo era diferente, né? O impressionismo é de fora, o que estava de fora para dentro. De fora, o que os artistas impressionistas, o que eles viam na luz, eles deixavam o entendimento adentrar dentro deles, né? Já agora, o expressionismo é a expressão, é o que estava, né, no mundo de dentro, no mundo interior, é que sai para fora, em forma de expressão, em formas retorcidas, né? Como está aqui, ó, poucos se importavam com os conceitos de belo e feio, né? Para o expressionista, não tem essa ideia de belo e feio, né? Vai ser uma forma de arte que vai se espelhar principalmente nos caracteres internos do ser humano, da mente humana. Por isso, os expressionistas e a forma de pintar e de se expressar expressionista vão ser muito colocadas em evidência em estudos mesmo de arte-terapia, com pessoas, né, com algum tipo de estudo terapêutico mental, né, utilizando a pintura como terapia. O importante era a expressão. Valorizaram as composições abstratas e as imagens distorcidas, como eu já falei, próximas da caricatura. Desenvolveu-se mais na pintura, e os principais representantes desse movimento foram, como eu já disse, o Vicente Van Gogh, o Paul Cézanne, o Paul Gauguin, e não está aí o Toulouse-Lautrec. Esses, para mim, ok, o Vicente Van Gogh, ok, eles podem ter com certeza muita coisa de expressionista, mas eu gosto de vê-los eles como aqueles que espelharam, aqueles que foram os primeiros, os pioneiros para acontecer as vanguardas europeias. Já o Edvard Munch, né, o norueguês aí, Edvard Munch, faltou um Nzinho ali, o Edvard Munch, ele sim, é reconhecidamente um dos principais artistas do expressionismo, ok? Temos aí do Edvard Munch, famoso, super, hiper famoso, a tela do Edvard Munch, que já foi muitas vezes roubada, várias vezes roubada, ainda bem que sempre foi reencontrada, sempre foi resgatada. O Grito, o famoso O Grito, em 1893. Veja que já é a passagemzinha, a saída do século XIX para o século XX, de Edvard Munch, ok? O Grito. Dizem que esse pode ser o grito do descamisado, o grito, né? Nessa época, Oslo, né? Na Noruega, toda a Noruega estava passando por uma recessão econômica muito grande. Então diz que o grito pode ser isso. Por que na ponte? Porque na ponte, será que é um desespero, né? Nós verificamos aqui as cores fortes do expressionismo, a imagem retorcida do expressionismo, né? E tem uma história que realmente é o próprio Edvard Munch
que fala que, na verdade, ele estava passeando com dois amigos, né? Ele estava passeando, será que esse é ele mesmo? Fazendo o grito. E quando ele olhou para os céus de Oslo, ele viu as nuvens, né? O pôr do sol como se fosse labaredas, e ele aproveitou para fazer isso. Isso é alguns dos relatos do próprio Edvard Munch, né? E quem já viu esse quadro de perto, não tive a oportunidade ainda de vê-lo, né? Mas pretendo. Quem já viu esse quadro de perto pensa que essas cores fazem mesmo vibrar com a boca desse ser aqui, quase que retorcido, como é o expressionismo, quase parecido sei lá, um alienígena, um extraterrestre, né? Um Grey, né? Extraterrestre, e que parece que vibra mesmo as cores, né? Utilizando cores irreais, da forma plástica ao amor, o expressionismo, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. Deforma-se a figura para ressaltar o sofrimento. Veja que são todas, né? Todos sentimentos, emoções internas do ser humano. Temos aí uma outra, né? Como já disse lá, o expressionismo, talvez a grande inspiração foi mesmo Van Gogh. Aqui, o cubismo, a gente já tinha falado em aulas passadas que o cubismo sofreu a inspiração, né? Pegou a inspiração lá naquele momento de pós-impressionismo, né? Do Paul Cézanne. Paul Cézanne, que fazia suas estruturas, suas pinturas estruturais, suas pinturas de forma trazendo principalmente formas geométricas, como o cone, o retângulo, enfim, ou cubo, né? Figuras geométricas, tentando sempre estruturar a forma, né? E dentro do cubismo, os dois maiores nomes conhecidos do cubismo foi o Pablo Picasso, famoso Pablo Picasso espanhol, né? E o francês Georges Braque, né? O pintor Georges Braque. O cubismo, como a gente já vamos ver todas essas colocações na próxima aula, um pouco mais específicas. As formas geométricas, como cubos, cones, cilindros, é que vamos verificar no cubismo. No cubismo, temos a defesa da ideia de que o artista deveria ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois recriá-la a partir de elementos geométricos sobrepostos. Sabe, o cubismo, ele é semelhante a uma implosão. Nós temos a realidade, pega essa realidade e implode ela, né? Destrói ela em pedaços. O cubismo ele vai ser contrário à perspectiva. Ele vai quebrar toda a perspectiva. Lembra a perspectiva? A noção de profundidade que vimos lá no Renascimento, quando a matemática entra, principalmente lá no Renascimento, a matemática, as ciências adentra-se nas artes. Muito bem, o cubismo ele vem mostrar uma outra ótica, uma outra visão que não é mais aquela renascentista, né? Aí nós temos aí, por exemplo, Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso. Les Demoiselles d'Avignon são essas mulheres. Essa foi a primeira pintura cubista que se tem notícia, que ficou famosa, né? As senhoritas aqui d'Avignon, né? Então, feito em 1907, do Pablo Picasso. Veja que o rosto das mulheres
tem semelhanças com máscaras. Por quê? Porque o Pablo Picasso, ele era aficionado em arte primitiva. Não pense que o Pablo Picasso, ele não participou de uma academia. Ele pintava como Rafael Sanzio, ele pintava academicista. Mas o Pablo Picasso, como são as vanguardas, queria fazer algo diferente. É por isso que é as vanguardas, algo diferente daquele tecnicismo das academias, né? Certa vez ele chegou a dizer que se esforçou tanto para voltar a pintar feito uma criança, mas nunca conseguiu. Como ele era admirador das máscaras africanas, veja que as mulheres estão como se usassem máscaras, as máscaras africanas. E o cubismo, ele quebra, ele rompe, como eu já disse, com a perspectiva. E o cubismo vai aos poucos parecendo mais um desenho técnico, sabe? Um desenho técnico com elevação, com frente, né? Com a planta ou a vista de cima, ok? Ou com as laterais. Você pode ver o ser de todos os lados ao mesmo tempo. Não se preocupa com perspectiva. Olha como ele diz aqui, a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Pablo Picasso. Outro movimento, né, fora o cubismo, é o futurismo. Nós temos aqui o principal nome do futurismo, que é um literata, na verdade, é um escritor, né, um escritor italiano, que é o Marinetti. O Marinetti, ele é que fez o manifesto futurista, né? Futurista. Por que futurista? Porque, olha, publicado o manifesto em 1909. Por quê? Porque o mundo estava, né? O mundo europeu, as cidades do mundo, também nos Estados Unidos, né? Nós já temos automóveis e a cidade está num crescimento muito grande, principalmente para aquela época, né? Se naquela época eles achavam que tudo era na velocidade, imagina hoje, né? Tinha carros, já pensou, carros que poderiam chegar a 30 quilômetros, a 40 quilômetros, a 50 quilômetros. Olha que coisa muito rápida. Então a velocidade era algo marcante no futurismo, né? No futurismo, a velocidade. Mas o futurismo, ele tinha outras coisas não muito boas. O Marinetti, como era admirador e amigo do ditador fascista ou fascista, né, Benito Mussolini, o Duce, o comandante, como ele era conhecido, né, na Itália. Estávamos nos aproximando do processo que ia levar desde a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Esses movimentos de vanguarda vão passar por todos esses momentos difíceis de guerra que vão influenciar cada vez mais em nascer movimentos devido a essas questões políticas, sociais, pelo qual o mundo passava. Então, olha, o futurismo propunha a ruptura com o passado. Mais que isso, destruir o passado. Eles eram radicais. Então, apesar do nome futurista, né, era meio difícil, aliados do fascismo, né? Então, já sabe, né? A velocidade, o progresso, eles exaltavam. Eles exaltavam a coragem, a audácia e a revolta. O soco e a bofetada. Pode uma coisa dessa? A guerra, para o futurista, né, pelo menos para o Marinetti, né, era a única higiene do mundo. Eles também pregavam a demolição de bibliotecas. Veja bem, ainda era um intelectual. Como é que pode isso? E museus. Além de combater o moralismo, veja, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Segundo eles, é claro, né? Segundo eles. Temos aqui, ok, do Umberto Boccioni, A Rua Entra na Casa, em 1911, né? Boccioni. Veja
que tudo se coloca aqui, apresentando muitas, digamos assim, edifícios, muitas edificações, para dar essa ideia, para dar a ideia tanto de velocidade quanto de desenvolvimento, de crescimento, de habitação, né? De muita habitação, de população, de futuro mesmo. Outra vanguarda europeia muito interessante é o dadaísmo. O dadaísmo ele surge principalmente, né, devido à Primeira Guerra Mundial. Veja bem, o dadaísmo, nós falamos agora há pouco em algumas dessas vanguardas, mas o dadaísmo vai superar todas elas em radicalismo. O dadaísmo vai ser radical. Ela foi fundada na Suíça, né, em Zurique, na Suíça, em 1916. Veja, estava em plena Primeira Guerra Mundial. Foi mais radical dos movimentos de vanguarda. Por quê? Porque o dadaísmo ele nasceu irracional, né? Ele nasceu irracional. Por quê? Culpa de quem? Dos dadaístas? Não, culpa da guerra. Quando os dadaístas viram as pessoas morrendo, se acabando, isso na Primeira Guerra Mundial, eles nem saberiam que haveria uma Segunda Guerra Mundial muito pior, muito mais sangrenta. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, viam pessoas morrendo, as pessoas morrendo. Então, esses intelectuais, artistas intelectuais, literatas, né, em um cabaré em Zurique, né, eles começaram a verificar e pensaram, vamos fundar um movimento, já que o mundo está se matando, que a vida não vale nada, então por que nós não criamos um movimento igual o mundo? O homem se tornou um ser irracional, o homem que era para ter pensamento, que era para ter razão, ele está se autodestruindo na guerra. Então, vamos criar um movimento tal qual o homem merece, irracional. Então, diz que Tristan Tzara, que foi o líder, que foi o literata que fez, né, todo o processo, né, aqui como o manifesto do futurista aqui, ele também, o Tristan Tzara, fez um manifesto dadaísta. Sim, mas dadaísmo como? Não tinha ainda nome de nada. Eles vamos arranjar um nome, né? Reza a lenda, vamos arranjar um nome para o nosso movimento. E dizem que ele pegou um dicionário francês, abriu o dicionário de uma vez e marcou a página com uma régua. E depois que marcou a página, foi para uma palavra. E sua palavra e a régua foi em cima da palavra Dada. Dada. Dada, que significa cavalinho de brinquedo ou cavalinho de madeira, né? Dada, né? Outros, como eu botei aqui, outros exemplos, né? Rabo de vaca, santa, ama de leite, mãe, etc. Era o que era como visto a palavra Dada. E Dada parece também uma onomatopeia, né, das palavras de um bebê, Dá, de bebê. Então, quando Tristan Tzara viu que a palavra era esta, ele disse, Dada não significa nada, melhor ainda, porque realmente nós vamos nos chamar dadaístas. A nossa arte, o nosso movimento é Dada. E o que é Dada? Dada é nada. Dada não significa nada. Como é o nosso movimento? Porque o mundo está se perdendo. Então, o movimento dadaísta passou a ser irracional e fazer tudo que fosse irracional de propósito.
de carteirinha. Os dadaístas não propõem nada exceto a destruição do passado, do presente e do futuro. Total falta de perspectiva diante da guerra. Total falta de perspectiva, né? Os dadaístas, né, eles fizeram uma manifestação. A primeira manifestação dadaísta foi muito interessante. Eles marcaram uma reunião, uma apresentação no teatro, né? Uma apresentação no teatro, e marcaram para uma determinada hora. Vamos colocar aqui mais ou menos, não me lembro direito, mas vamos supor, 7 horas da noite. E deu 7 horas da noite, a fina flor, né, de Paris, 7 horas da noite, nada. 7 horas da noite, não começou nada. As cortinas fechadas, e deu 8 horas da noite e nada de começar. Deu 9 horas da noite e nada. O teatro que estava lotado, as pessoas, as grandes damas da sociedade, já estavam cansados de tanto esperar. Quando as cortinas se abrem, vem vários atores, vários artistas falando alto e falando coisas que não se compreendia, coisa com coisa. Imagina, você ficar em um local em que se dizia que começaria em 1 hora e só umas 3 horas depois é que vai começar. E para aí eles vieram e falavam palavrões, chegavam com aquelas senhoras, damas da alta society, né? E diziam palavrões, os maiores afrontas, e as pessoas, talvez tinha aquelas senhoras que desmaiavam e não entendiam e não compreendiam. Depois vinha outro com a apresentação das suas obras de arte. Um ferro de passar com uma calça de linho. O ferro de passar, no entanto, embaixo dele tinha várias navalhas. E quando ele passava a linda calça branca de linho, essas navalhas cortavam toda a calça. Já imagina? Um ferro de passar que corta as calças, que corta o tecido. Coisas desse tipo, coisas não funcionais, coisas irracionais, porque isso era o dadaísmo, ok? Isso era o dadaísmo. Então, olha só, embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, já falamos, sua utilização marca o nonsense, ou falta de sentido, que pode ter a linguagem, como na fala de um bebê. O próprio Tristan disse que dada não significa nada. Segundo ele, essa palavra foi encontrada casualmente quando ele abriu um dicionário, ok? E do dadaísmo surgiu um dos maiores movimentos, né? Nós estamos falando das vanguardas que vão se concretizar como arte moderna, mas é de um vanguardista dadaísta, dessa mesmo, sem razão, sem equilíbrio, né, que é o dadaísmo, é que vai surgir os primeiros patamares, os primeiros passos para a arte contemporânea como nós conhecemos hoje. O nome dele era Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp é que vai fazer, né? Marcel Duchamp, nos Estados Unidos, em 1917, ele está passeando com seus companheiros americanos, ele, um francês muito magro, né? E passeando, e de repente ele vê uma loja de material de construção. Então ele adentra nessa loja de material de construção, Marcel Duchamp, e lá ele compra um urinol, como esse que nós estamos vendo, um urinol. Muito bem. E nisso ele vai participar no famoso salão de exibição, né, em Nova York, e ele conhecia muito bem o salão de exibição e ele sabia das regras. As regras eram que qualquer artista que se inscrevesse normalmente e da forma correta mandasse o seu objeto de exposição, ele seria exposto. Então, o que ele fez? Comprou esse urinol
não colocou o nome dele, colocou R. Muth, 1917, ok? Ele fez de um jeito que esse urinol ia ficar posicionado da forma de cabeça para baixo, isso porque talvez para que nenhum engraçadinho viesse achar que isso era um urinol e fizesse o que se faz no urinol. Então, de cabeça para baixo. Se o camarada fizesse alguma coisa, ia cair no seu pé. Dizem também que R. Muth é a descrição, né? É uma forma derivada de rixa, não sei o que, material, que é a loja que ele comprou. Por isso que é R. Muth, né? Rixa, material, não sei das quantas aqui, né? Mas, enfim. Então, veja só, imagine os curadores quando pegaram essa obra e que tiraram e que viram que era um urinol masculino. E eles tiveram que colocar na exposição. Muita gente disse, olha, que coisa horrível, esse camarada quer desfazer da arte. Mas não era isso, na verdade. Na verdade, Marcel Duchamp queria colocar que a arte pode ter várias visões, e que um objeto, esse urinol, agora, só pelo local que ele estava exposto no meio de um salão de obra de arte. Ele não estava no banheiro, por isso ele não era mais um material de se fazer as necessidades fisiológicas. Agora, ele era uma peça de contemplação artística. Ele mudou, inclusive, a posição dessa peça, para ver que ele mudou tanto o local, mudou toda a função. Ele deixou a função que ele tinha antes, esse urinol, para se tornar uma peça de observação e de contemplação artística. O dadaísta, ele mostrou que a arte pode nos dar mais de uma ótica, mais de uma visão. E como era um objeto pré-fabricado, a técnica ficou conhecida como ready-made, né? Feito, pronto. Consiste em transformar em obra de arte objetos do cotidiano, satirizando o mito mercantilista do capitalismo, né? Essa técnica deu origem à arte pop, ou pop art, que a gente vai ver que a pop art vai falar muito do consumismo, né? Mas isso a gente vai ver depois, ok? Do dadaísmo, né? Do dadaísmo surge o surrealismo. Então, o surrealismo, como o dadaísmo, ele também é meio que irracional. Mas só que a irracionalidade do surrealismo não é tanta quanto a do dadaísmo. E o surrealismo e o dadaísmo, né, e principalmente o surrealismo, ele surge como do expressionismo, advindo das ideias freudianas, de Sigmund Freud, né, do estudo do subconsciente e do inconsciente. E, por que não dizer também, né, do Carl Jung, outro grande psicólogo, Carl Jung, que estudava os arquétipos, os símbolos. Então, Carl Jung também, né, e o Freud dentro do surrealismo. Por que surreal? Porque estava dentro dos caracteres oníricos, de sonho. E, por mais que o sonho seja coisas absurdas, o sonho faz parte da nossa consciência, do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente. É por isso que o surrealismo não é tão radical e tão irracional quanto o dadaísmo, apesar do surrealismo ter saído do dadaísmo, ok? Duas linhas de atuação do surrealismo: as experiências criadoras automáticas, imaginário extraído do sonho, buscando liberar o artista dos limites da razão, e dois nomes muito interessantes do dadaísmo, né? Temos três aqui, na verdade, grandes nomes: o André Breton, né? O André Breton, esse francês aqui que era literata,
né? Escritor. Ele foi responsável pelo o movimento surrealista, quanto a mesma que eu sempre esqueço o nome aqui. Cadê o cara aqui? Pois o manifesto, é isso. Ele foi o responsável pelo manifesto do surrealismo, ok? O André Breton, ok? O francês. E ele é que era, na verdade, o dadaísta daqui, o André Breton. Como ele também, sendo escritor, sendo literata, ele não se deu muito bem lá com Tristan Tzara. O Tristan Tzara, lá do dadaísmo. E ele veio para a França, e na França ele fundou o Manifesto do Surrealismo. E aí o surrealismo ficou famoso nas telas de Salvador Dalí e de Juan Miró, né? O Juan Miró, que vai ser surrealista, mas com um pezinho também no abstracionismo, ok? A gente vai ver mais sobre eles na próxima aula. O surrealismo, mais sobre o surrealismo, o Manifesto Surrealista foi lançado em Paris, como eu já disse, em 1924, por André Breton, um ex-participante do dadaísmo que rompera com Tristan Tzara, como já foi dito também. A arte do sonho, do subconsciente, da não-razão, da influência freudiana. Esse é o surrealismo, né? Temos aqui o quadro A Persistência da Memória, do Salvador Dalí. Veja, a persistência da memória, os relógios, o tempo, tudo aí se derretendo, né? A persistência da memória. Temos aqui do Juan Miró, né? Tanto o Salvador Dalí quanto o Juan Miró eram espanhóis. E temos um poeminha aí surrealista do Milor Fernandes, escritor brasileiro, né? Gostaria, querida, de ser inesperado, como a madrugada amanhecendo à noite. Imagina, a madrugada amanhecendo à noite. E engraçado também, como um pato num trem. Um pato num trem pode até ser engraçado, mas é meio onírico, é meio uma coisa meio absurda, de sonho, né? Um pato no trem. E aí a gente conclui, né? A gente conclui aqui as vanguardas europeias, né? Uma revolução no campo das artes, uma ruptura, uma quebra de paradigmas, de dominação tecnicista das academias de belas artes, a poderosa Academia de Paris, Salon de Paris, promovendo uma concepção moderna de ideias, movimentos de artistas, literatas e outros intelectuais, que transformou as artes através da liberdade de pensamento e expressão artística e cultural, culminando no que chamamos hoje de arte moderna, ok? E aí nós finalizamos aqui. Na próxima aula nós veremos mais sobre as vanguardas, até chegarmos também nas vanguardas brasileiras, né? Nas vanguardas brasileiras. Chegamos ao final da videoaula, sempre aqui no AVA, do Colégio Militar de Manaus. Para outros conteúdos, você deve sempre estar aqui no AVA. Visite, participe, é importante a sua participação. Os professores fazem essas videoaulas, não é muito fácil, a gente se dedica para fazer o melhor dentro das possibilidades, tá? Até a próxima aula, meus queridos alunos do terceiro ano. Até mais, Zum Zaravalho.